Lindo és meu mestre, Rei do céu, da terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória, minha luz. Tecnologia. Quando me convidaram para falar sobre esse assunto, eu fiquei lisonjeado realmente, né? Cada irmão que tem sido convidado para falar perante a igreja, de uma certa forma, vocês estão representando a igreja no Brasil. Quando eles nos olham lá de fora, eles ficam admirados com o nosso potencial. Essa semana, domingo, nós tivemos um irmão de Kuala Lumpur, lá visitando a igreja no Butantã, onde eu tenho ajudado o trabalho lá. Ele está envolvido na construção do monotrilho, tanto em São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e um monte de outras cidades que eu nem sabia que estava tantas construções assim. E ele estava falando do potencial do Brasil daqui a 10 anos, o que vai ser o Brasil. Coisa que a gente não consegue enxergar daqui de dentro do problema, na verdade. Mas ele está vislumbrando o país de uma tal forma, e vocês representam esse país. Vocês representam essa igreja. E nós então temos que aprender todos os recursos necessários, possíveis, para nós possamos atingir todos aqueles que nós podemos atingir. E os recursos são ilimitados. Jesus disse, ide para todo mundo, mas ele não disse como. Simplesmente ele disse, prega o evangelho. Mas ele também não deu um manual. Pode ser um manual também para pregar o evangelho. Nós precisamos então inovar em algumas formas, e a tecnologia é uma das formas. Inevitável, não tem como voltar mais. É como fazer download de música, né? Não tem como voltar mais. Você começou, continua. Né? E é assim que funciona. Bem, qual é a profissão mais velha do mundo? Alguns homens estavam discutindo a profissão mais velha do mundo. Um falou carpinteiro. Tentou dar seus motivos, etc. Alguns já conhecem essa, né? E outros foram dando seus motivos também. E o outro, um último lá rindo, falou, eletricista com certeza é a profissão mais velha do mundo. Ele falou, e por quê? Quem você acha que puxou a fiação quando disse Deus, haja luz? Mas para puxar a fiação você tem que ter conhecimento, né? Conhecimento técnico. De uma certa forma, também o evangelho é conhecimento técnico, não é? Tecnologia significa tecno, de técnica, né? Logia, de conhecimento, né? Conhecimento técnico. O evangelho nós precisamos ter conhecimento técnico para poder usá-lo. Caso contrário, é como uma espada de dois gumes, nós seremos as primeiras vítimas. Então precisamos saber usar muito bem essa ferramenta em nossas mãos para a salvação. Todos nós somos usuários de tecnologia, direta ou indiretamente, desde que provavelmente você nasceu. E essa geração muito mais. Você já nasceu talvez com a TV preto e branco, já era uma tecnologia. Talvez alguns antes, né? O rádio já era uma tecnologia. E quando o rádio foi acionado, ele foi acionado a primeira transmissão de rádio foi da Itália para o Brasil. Marconi acendeu o Cristo Redentor. Essa foi a primeira transmissão de rádio. Uma coisa incrível para a época. Hoje tão banalizada, né? A gente faz brincando, né? Automaticamente. Quem tem um celular aqui? Quem não tem um celular aqui? Todos têm, é mais fácil perguntar quem não tem um celular. Todo mundo tem celular. Todo mundo. Então, nós somos usuários de tecnologia. Talvez você não use plenamente, como o nosso cérebro. Dizem, né, que nós usamos bem pouco, né? Mas a gente pode usar mais, pode fazer melhor, né? Se você, então, tem um celular, não desligue. Geralmente dizem para você desligar, não é verdade? Não desligue. Você talvez posta alguma coisa na internet através do seu celular, né? Viu uma coisa boa aqui nesse encontro tão importante? Poste lá. Uma foto de um irmão que você não via faz tempo. A comunhão, afinal de contas. Pena que a internet não é tão boa aqui, né? Mas se você conseguir um sinal, me chame.
Então, eu também estou precisando usar. 2, né? 3, opa, está aumentando aí. Compartilhe. Compartilhe o que você encontrar de bom. E o evangelho é basicamente isso, compartilhar. Eu sou formado em publicidade. Sabia que publicidade é uma palavra religiosa? Antigamente, uma predominante religião aqui do Brasil, começou lá em Roma, eles queriam propagar o evangelho, propagare, propaganda. É assim que se formou a propaganda. Opa, está funcionando. Tecnologia tem que funcionar. Basicamente eu vou falar sobre esses pontos. A Bíblia, a internet, inevitavelmente, a gente vai ter que ligar uma coisa a outra, as redes sociais, Data Show, já estamos usando o Data Show, mas quantas congregações já estão usando o Data Show? Uma pesquisa provavelmente que merece uma abordagem, não é? Muita gente está usando. E a produção de conteúdo, nós todos podemos hoje produzir muito mais conteúdo. Desafios do século XXI. Um desses desafios é a tecnologia que nós precisamos aprender a usar. Eu pensei numa passagem para falar sobre tecnologia. Não é? Me veio à mente rapidamente o Google. Quer dizer, brincadeira, é claro. Mas eu já tinha uma passagem no Google, encontrei lá o site do acampamento, e lá tinha a programação do acampamento, do Enoque, e tinha a passagem. Então, ficou mais fácil. E ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. O discípulo de Jesus, ele está em constante transformação, sempre pensando no Evangelho. Sempre com aquele mesmo pensamento de Paulo, fiz tudo. Vamos fazer então tudo, vamos usar essa ferramenta. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não devemos nos conformar, precisamos renovar a nossa mente, mas não com as novidades da tecnologia. Não é isso que tem que renovar nossa mente, é a verdade. Essa é a base. O resto é tudo materiais que a gente vai usar para construir a verdade no coração de outras pessoas. Vamos aproveitar também as oportunidades, mas sem ser dominado por elas. É um perigo que nós corremos sem dúvida. Deus viu, quando ele desceu à terra, ele viu o potencial humano. Sabe o que ele disse? Bom, você já deve saber, né? É só o começo. Ele viu aquela torre lá em Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Dá uma olhada comigo. Eu vou já lendo. Ele diz, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. E os tijolos serviram-lhe de pedra e betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade cujo torre chegue até os céus. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6 é uma chave dessa passagem aqui. Versículo 6 ele diz, e o Senhor disse, eis que o povo é um, o povo era unido. Todos têm a mesma linguagem, desde o versículo 1 a gente vê isso. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De arte, o Senhor dispersou dali por toda a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso Babel, porque Deus confundiu a linguagem daquele povo. Destaque é o versículo 6. E ele diz claramente, o povo é um. Eles têm unidade. Era um povo. E eles sabiam falar e se entender. Nós falamos o tempo todo, e nós estamos na era da comunicação. Nunca nós não nos entendemos tanto quanto essa era. Não é verdade? Como é difícil conversar muitas vezes, até em casa. Não é? Principalmente se você tem um filho adolescente. Não é mesmo? Está cada vez mais difícil, né? Ele está conectado. E a gente sempre continua tapado, né? Então, a chave é essa aqui. Quem disse que essa é a chave? Foi Deus. Deus é que criou o potencial humano e ele disse, se eles são unidos, se eles têm a mesma linguagem, não haverá restrição. Só alguém pode impedir esse potencial humano. Esse alguém é Deus.
E foi o que ele fez. Mas, quando Deus permite, veja o que nós podemos fazer. Muito mais. Você já viu o lançamento de uma nave espacial? Incrível. É de arrepiar mesmo, realmente. Olha o nosso potencial. Nós nos unimos basicamente para nos comunicar através da matemática. É uma forma de comunicação, universal inclusive. E nós conseguimos atingir os objetivos que nós quisermos e que Deus permitir. Deus não permitiu a Torre de Babel chegar até os céus, mas depois Ele permitiu. Quantas? Tem uma fila delas, né? E tem maiores. Talvez você já viu aquela torre de Dubai, né? Enorme, imensa, inacreditável que poderia ser feito, e foi feito. Realizamos qualquer coisa se Deus permitir. E nós sabemos que a Bíblia fala sobre isso, né? Se Deus permitir. Qualquer coisa além disso é vão da nossa parte. Então eis que Deus diz, o povo é um. É Deus falando. Primeira coisa, o povo é um, tem união. Segundo, todos têm a mesma linguagem. Terceiro, isso é apenas o começo. Quarto, não tem mais o que eles não possam fazer. Imagina então esse potencial aplicado no Evangelho, aplicado na verdade, quando nós primeiro formos unidos. Segundo, quando nós aprendemos a conversar e nos entender. Para nós possamos conversar e nos entender, também a palavra de Deus nos diz como fazer. O apóstolo Paulo, sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, lógico, não é? Diz, rogo-vos, irmãos, pelo amor de Jesus, por favor. Estou parafraseando nas minhas próprias palavras, mas ele diz que faleis todos a mesma coisa. Como que isso é possível? Quando nós pegamos uma passagem, ela disse aquilo, ela disse para todos nós. Torçamos o braço. Costumo dar aulas bíblicas semanalmente, e eu dou um exemplo. Eu pego uma régua e pergunto, quantos centímetros tem essa linha? Uma linha que eu desenho no quadro. Qualquer um pode dar a opinião que quiser. Quando eu coloco a régua naquela linha, as opiniões acabaram. Todo mundo aceita o que a régua diz. Aí eu falo, a Bíblia é assim. Quando ela fala, ponto final. Nós não precisamos mais discutir. E ainda existe discussão, mas com a régua ninguém discute. Todo mundo aceita como verdade universal. Mas a Bíblia, eles querem mais e mais discussão. Mas quando nós começamos desse ponto, que a Bíblia é a autoridade, então, entre nós, inclusive, irmãos, entre nós é que começa aqui. Se nós não formos unidos, se nós não nos amarmos, se nós não soubermos conversar, o mundo não vai querer entrar nisso. Ele já tem problema suficiente. Pecado é o suficiente, né, de problemas. Faleis a mesma coisa. Não haja entre vós divisões. E se houver, dê o braço a torcer. Leve o prejuízo. Ande a segunda milha. Dê a sua capa. Dê as suas sandálias. Saia nu deste mundo, mas vá para o céu. Ou saia rico e vá para o inferno. Um homem procurando um tesouro, toda a sua vida deixou sua família, deixou seus amigos, sua casa, seu país, tudo. Encontrou o tesouro num deserto. Mas quando ele encontrou, não tinha mais água, não tinha mais comida, só o tesouro. Ele deixou uma anotação: morri rico. Nós todos podemos morrer assim. Todos podemos morrer assim, ricos, não é mais sozinhos, e não tem como aproveitar. Mande as suas riquezas lá para os céus. Começa neste próximo domingo. Já começou, na verdade. Faça esse investimento na sua vida, na vida da sua congregação. Mande as suas riquezas, seu salário, mande tudo lá para o céu. Oferte. Abra o seu coração. O que não falta para a igreja é dinheiro. Só que está no seu bolso, né? Então, está na hora de se mexer. Sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental. Se esforce para isso. E no mesmo parecer. Podemos realizar grandes coisas para a igreja. Deus nos capacitou. Você pode fazer o que você quiser, se Deus permitir. Porque Deus te capacitou. Em Êxodo, se não me engano, Êxodo 35, 30, a partir do versículo 30 em diante, disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho do Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus os encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício, para eles fazerem os utensílios do templo. Deus é que inspirou eles, Deus é que deu capacidade para eles. E não é diferente hoje. Se você não tem talento, chegou na igreja e ainda não tem talento, vença pelo esforço. 1 Coríntios fala, busque os dons, os melhores dons, e ele apresenta o amor. Você vai achar todos os outros que você está procurando, quando você encontrar o amor.
E eles foram inspirados pelo Espírito Santo para fazer. Você também pode. Provérbios, capítulo 2, versículo 1 ao 6, também fala isso, né? Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria, o teu ouvido, para inclinar o coração ao entendimento. Busque, vá em frente, não fique parado. Nada acontece se você fica parado. Não tem jeito de acontecer, a igreja não cresce, você não cresce. E o que pensamos hoje sobre tecnologia? Pensamos que é bom, pensamos que é mal, somos divididos nesse assunto, não temos união nesse assunto de muitas maneiras. A tecnologia não se importa com o que você pensa, essa é a verdade, ela vai continuar. Alguns dizem evoluindo, eu digo progredindo. A tecnologia vai continuar progredindo, independente do que você pense. Então não é melhor usá-la? Porque ela não vai respeitar você. Então vamos usá-la a nosso favor. Vamos fazer isso. O meu envolvimento com a tecnologia, não sei como começou, mas eu comprei um MSX. Eu nem sei o que é isso, porque eu não consegui usar ainda. Isso faz tempo. Eu já não tenho esse MSX. Depois eu trabalhei com uma equipe missionária, eles tinham um computador chamado Macintosh. Caramba! Eu nunca mais usei qualquer outro computador. Aí eu ganhei um computador. Esse não sou eu, tá? Esse é um menininho que está sentado aqui na frente agora, quase 2 metros. Eu comprei o computador, por que eu comecei a me envolver com tecnologia? Eu queria fazer o boletim da igreja. E foi assim que um irmão viu minha necessidade, ele falou, eu te dou o computador. Computador caríssimo na época. Mas para o boletim da igreja, valia a pena. E foram os melhores boletins da igreja que eu já vi. Depois surgiram outros melhores que este. Foi assim que eu comecei meu envolvimento com a tecnologia. Aí eu pensei, puxa, a gente precisa começar a registrar o Enoque, as coisas que a gente faz, porque a história está passando nos nossos olhos e nós não estamos fazendo nada. E eu comecei a filmar por conta, e o meu irmão falou, por que você não coloca numa mídia e vende isso, distribui isso? Eu coloquei no VCD, vídeo CD, todo mundo queria me devolver aquilo. Não tocava em lugar nenhum, era incompatível com qualquer coisa, isso foi em 2004. 2005, eu já passei para o DVD, até hoje a gente está no DVD. Novos formatos, mas ainda dentro do DVD. Filmagens do Enoque, antigamente nós vemos ainda alguns casos nessa fita. E dessa fita eu tenho feito inclusive resgate da história da igreja, fitas VHS. Eu resgatei 2000, Enoque 2000, Enoque 1995, 1997. Estou à procura de mais antigos possível, né? Não encontrei mais ainda. Depois eu passei para a fita mini DV. Na verdade, já comecei com a fita mini DV. Já comecei meio atrasado. Logo passou isso. E veio Full HD, é o que nós estamos usando hoje. E ainda nós conseguimos colocar isso tudo dentro de um DVD. Agora eu não estou mais vendendo o disco, basicamente. Ainda tem isso aí, a gente tem alguns remanescentes, mas dentro dele eu estou vendendo os arquivos. A pessoa tira dali, coloca no pendrive, assiste na televisão, pluga o pendrive na televisão e assiste por ali. Coisas mais fáceis estão acontecendo. A tecnologia está muito rápida. Provavelmente isso vai ser ultrapassado amanhã. É rápido demais, né? Acho que já deve estar. Progresso da filmagem. Antigamente, para achar uma fotografia do Enoque, essa é a fotografia do primeiro Enoque. Nosso irmão Norton está por aí, consegue se encontrar na fotografia? Era dois americanos que tinham, porque eles foram banidos. O americano aqui não. Essa foi a ideologia do primeiro Enoque. Americano aqui não. Mas vamos convidar só 2, né? E vieram 2. Ele e o Ronald Prater, se não me engano. Né? Os 2 chegaram nesse primeiro Enoque. E hoje nós temos 400 irmãos. Né? De um grupo pequeno, nós temos muitos irmãos. Multiplicamos e precisamos continuar essa multiplicação. Não pare a multiplicação, traga mais pessoas, que esse lugar seja pequeno para nós. E você viu que os benefícios acontecem quando a gente começa a realmente usar. Vocês notaram como está o computador, ou como está o acampamento? Eu tenho que falar do computador. Né? Vocês notaram como está o acampamento? Como ele foi beneficiado? Né? Esse pessoal que está na diretoria merece parabéns. Parabéns. Hoje todo mundo tem uma câmera no bolso, né? E você está registrando a história, provavelmente sem saber. Então, coloca lá no Facebook, coloca lá no Twitter, né?
Registra a história. Provavelmente lá no futuro nós vamos precisar desse registro. As pessoas vão ver que nós existimos, que nós fizemos, que nós fomos fiéis à doutrina. Eu fui na Convenção Mundial da Igreja de Cristo. Opa, não ouvi nenhum comentário agora, né? Mas eu recebi alguns e-mails. Claro que não concordo com o que aconteceu lá. Como um escritor, eu fui divulgar meu livro. Consequentemente, falei, irmãos, querem participar? E falei com um monte de gente, vamos levar. Sabe o que aconteceu chegando lá? Eles falaram, muitos vieram no nosso stand. Aluguei um stand, expus meu livro, conversei com muita gente, e eles chegavam o tempo todo, são totalmente denominacionais. Se chamam Igreja de Cristo e tudo mais, os instrumentos, mulheres pregam, e tudo aquilo, aquela bagunça, porque um erro entrou na igreja. Enfim, querem conversar comigo depois, a gente fala sobre isso. Mas eles chegavam lá e falavam, incrível vocês são fiéis à doutrina. Eles estavam se condenando já, dizendo, nós desviamos, mas vocês continuaram fiéis. E como que é um culto sem música instrumental? Eles queriam saber, vocês não têm um CD aí? E nós não tínhamos, porque nós não somos referência. Que pena. E tantas outras coisas que nós deveríamos ser referência. Não somos. Que pena. Independente do que você pense, a Bíblia vai progredir. Nós tínhamos, por exemplo, o papiro, antigamente. Depois, provavelmente surgiu um escândalo. Vieram os rolos manuscritos. Quem usa isso, afinal de contas? E como se não bastasse, Gutenberg tinha que aparecer na história, não é? E ainda trazer esse objeto estranho. O formato, às vezes, ele choca tanto quanto o conteúdo. Incrível, né? Só mudar de versão, a gente sabe que já causa problema, né? Porque a versão oficial da Igreja de Cristo é... eu esqueci agora. E logo depois nós vemos, veio uma página da Bíblia de Gutenberg, veio o formato que nós usamos até hoje. Só que, prepare-se, de 1492 para cá, isso vai começar a mudar, e muito breve, e muito rápido. De repente, você vai ter isso na sua Bíblia. Sua Bíblia vai parecer com isso aproximadamente. De repente surge um dispositivo móvel, um celular, né, que vai fazer referência a todos os outros celulares. Sempre é assim, a história acontece com alguém, começa. E a mudança vem atrás com todas as outras pessoas. Alguém surge com um telefone novo, um dispositivo novo, e você fala, e daí? Eu lá com isso. Né, eu não posso nem sequer comprar. Né? Mas você vai poder em breve, provavelmente. Isso vai ficar cada vez mais barato, como computador, como telefone. Lembra de telefone? Era investimento o telefone. Carro era investimento. Os prédios da igreja de muitas congregações aqui não tem nem estacionamento. Porque era um tempo que foi construído o prédio que ninguém tinha carro. E nem perspectiva de ter carro. Hoje quem tem o estacionamento é privilegiadíssimo. Vai visitar o Butantã para você ver. Você vai ficar de queixo caído o estacionamento que nós temos lá. Porque ele foi construído há uns 3, 5 anos atrás. Nem isso, né? Bem recente. Um prédio grande. Nós estamos enchendo aos poucos, mas está começando. Você lá com isso? A sua Bíblia vai se parecer com isso logo. Logo, ela não vai respeitar você. Os jovens vão começar a mexer na Bíblia assim. Eles vão nascer já com a Bíblia assim. Minha esposa sempre fala para o meu filho, cadê sua Bíblia? Ele tira do bolso. Todo domingo ela pergunta. Não dá para acostumar, é uma revolução na sua Bíblia. Só mudou o formato e ela cresceu ainda, como se não bastasse, né? Cresceu o formato. Agora até passa o filme de Jesus ali, se você quiser. Mas não na hora do culto, tá? Você pode escolher quantos idiomas você quiser. Inclusive nas línguas originais. É um instrumento incrível que você pode usar. Uma senhora, ela ficou escandalizada com um rapaz na igreja que estava mexendo no celular durante o culto. Ah, não, vou tirar satisfação com ele. Ela disse. O neto dela, não, vó, calma, vó. Não, eu tenho que falar com ele. Se ninguém vai falar, eu tenho coragem, eu vou falar com ele. Não, calma, vó, ele está lendo a Bíblia. Escandalizador, realmente. Provavelmente os formatos, eles vão escandalizando a gente, muitas vezes, tanto quanto o conteúdo. Às vezes você vai querer corrigir alguém que está mexendo no celular ou no notebook. Até o Ricardo Sobral falou quase uns 2 anos, acredito. Ele fala, se eu falo uma coisa lá, o pessoal já vê na internet se eu estou certo ou estou errado, no meio da aula. E é assim. Acostume-se até certo, então, porque logo vão descobrir que você vai estar errado, se estiver errado. Então, pode ser um discípulo digital. E nós já estamos vivendo eles nas nossas congregações. E não importa aonde no Brasil. Não importa mais.
Nós estamos crescendo muito rápido, é um país próspero agora. Falta mudar muita coisa, falta distribuição de renda, falta outras coisas, falta você votar em mim, falta você... Mas pode ser a Bíblia, não é? E a Bíblia pode estar na sua mão, né, no seu dispositivo móvel. E realmente não é um pecado isso. Pelo contrário, é natural, eles já nasceram assim. Quer dizer, a nossa nova geração já nasceu com isso nas suas mãos. Precisamos aprender a usar. Recentemente falei para os jovens, nessa penúltima reunião de jovens que nós tivemos, tivemos uma primeira reunião de jovens, foi muito bom. Né? Anos, eu não sei se já tinha antes reunião de jovens lá, na igreja do Butantã, onde estou servindo agora. Quase 20 jovens nós tivemos, na primeira reunião, foi muito abençoado. E eu perguntei, quem tem celular? Todo mundo tinha celular. Falei, então marque aí na sua agenda. Dia 27, próximo mês, nós temos um encontro e faça o seu celular despertar para te avisar. Nós tínhamos muito mais jovens agora nessa segunda vez. Não sei se eles usaram o celular. Com certeza para outras coisas sim. Mas ele é seu servo, ele não é o seu senhor. Então, já é uma dica aí que nem tudo é perfeito. Vamos falar então um pouco sobre a internet. A internet, ela te leva virtualmente para onde você quiser, sem sair do lugar. Aproxima as coisas que estão longe e distancia as pessoas que estão perto. Bom e ruim. Não, eu estou falando de você, não estou falando da internet. Porque a internet é neutra por si mesma. É como o dinheiro. Dinheiro é neutro, não é verdade? Então me dá o seu. A internet e o seu computador. Vamos falar um pouco sobre o seu computador. Se alguém fosse na sua casa agora e fizesse uma devassa no seu computador, o que ele encontraria lá? Mas você é esperto, né? Você consegue esconder os arquivos maliciosos, né? Não estou falando de vírus. Talvez você consiga esconder aquilo que você não quer que as pessoas vejam, mas tem alguém que tem a senha. Tem a senha do seu coração. E pode enxergar o que está lá dentro. Não adianta esconder. E no último dia, nós vamos ter que falar na frente de todo mundo. Então é bom começar agora a confessar para alguém. Nós somos muitas vezes extremistas. Achamos que confessar para um irmão é daquela outra religião. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Precisamos começar a confessar os nossos pecados. E nós homens, eu sei, eu sou homem. Eu faço uma pesquisa simples na internet e aparece uma mulher lá que não é minha esposa. Não é? E dizendo que é mais bonita que minha esposa. Então, depende de mim acreditar ou não. O que eu vou fazer com isso? A tecnologia, então, ela não deve invalidar a palavra de Deus. A internet não é um livro da Bíblia. Então, não faça suas pesquisas e estudos bíblicos só usando a internet. Não tire tudo da internet. Infelizmente, não querendo falar mal de ninguém, mas ao mesmo tempo já indiretamente falando, nós vemos irmãos tirando inteirinha a mensagem da internet. Se você colocar o título da mensagem, você encontra a mensagem do irmão. Nossa, o irmão está ficando popular, né? Ao contrário também. A internet está bastante popular. Então, a internet, a sua Bíblia, não invalida a sua Bíblia. Não é a Bíblia. Não é a internet, capítulo 1, versículo 5, diz que Apple, Google e IBM são apóstolos de... Não são apóstolos de Jesus. Não diz isso, não existe capítulos e versículos ali. Então, cuidado no seu estudo bíblico. Mas tem que ser uma coisa pessoal entre você, dispositivos, livros, recursos, não importa o quê. Use todas as coisas a seu favor, não contra você, não contra a própria congregação às vezes, inclusive. Cuidado às fontes que você pega. Inclusive quando você compra um livro, geralmente denominacional, cuidado com ele. Leia muito bem antes de você aplicar na escola dominical. Prefira um livro de um irmão. Sabia que você é escritor? Sabe, tem denominações por aí que são referência na internet. Talvez você já viu essa. Talvez você não goste dela. Talvez você tenha críticas para fazer sobre isso. É certo ou é errado? Ou só vamos criticar mesmo? Qual é o nosso papel? Nosso papel é tomar uma atitude, usar também como uma ferramenta, como eles começaram a fazer há muito tempo. Eles são referência de liderança fora da igreja, do mundo chamado igreja, fora do mundo sacro, né? Fora. Eles são referência.
Incrível, uma igreja pode fazer isso. Uma igreja pode ter voz. Pode começar pequeno, pode começar sussurrando, mas tem que começar. Precisamos começar. Não deixe o mundo invadir a igreja. Faça você a diferença com as tecnologias que você pode usar. Nós somos referência em quê? Nós como Igreja de Cristo. Por exemplo, William Creek, que é essa denominação, ela é essa referência em liderança, mas nós temos uma doutrina perfeita. Mas nós somos ruins de evangelismo. Porque há alguns anos nós temos aqui 400 homens. Cadê os outros 400? Por que cada um de nós não trouxe mais um? Mas nós temos uma doutrina perfeita. Nós somos aquela igreja que canta música que agrada a Deus, sem instrumentos. Então qual é o conjunto, o grupo, o quarteto mesmo que é referência nossa? Quando eles nos perguntam quem é que nós vamos dar como material, dizendo, ouça isso, isso é bom, isso é adoração a Deus. Qual é a nossa referência? E quando nós vemos um irmão ali cantando, tentando, se esforçando, ele conseguiu produzir um CD. Quantos ele conseguiu vender? Ou nós esperamos que ele dê de graça? Muitas vezes eu estou lá no stand, ou tentando vender alguma coisa, e muitos irmãos chegam, nossa, que trabalho bonito. Eu falei, então me dê seu apoio. Ele faz uma figa. Nós fazemos muito isso, né, para muitas coisas, né? Para eu continuar escrevendo livros, para o irmão continuar gravando CDs, para nós continuarmos fazendo evangelismo na internet, para o Vicente continuar falando sobre o projeto CRER, tratamento de pessoas viciadas em drogas. Ele tem um DVD ali, que você pode fazer uma doação de R$10 e entender qual é o ambiente que ele está lutando, que você sabe muito bem, talvez está dentro da sua família. R$10. Mas quando você vai no shopping, R$10 é uma mixaria. Quando você vai na igreja, é uma fortuna. Um homem saiu da igreja reclamando, os cânticos estavam ruins hoje, não é? E a pregação? Que absurdo, nunca vi coisa pior. Todo mundo desanimado. E o filho dele atrás só ouvindo. E o pessoal nem cumprimenta ninguém. Já até saí mais cedo. Aí o filho dele falou, por R$1, foi um bom show, não foi, pai? Eis que o povo é um. Quando é que nós vamos ter essa referência sobre nós? Eis que nós somos um. Eis que nós somos unidos. Eis que nós falamos todos a mesma coisa. Quando seremos conhecidos como essa referência? Nós costumamos até dizer que temos um cântico, quase um hino da Igreja de Cristo. Somos um no Espírito, somos um no Senhor. Eu nem vou começar a cantar aqui, porque eu sei que vocês vão começar a acompanhar. E a minha palestra já era. Daqui a pouco alguém vai levantar uma placa maliciosa aí. Então é bom eu não começar. Quando você procura a Igreja de Cristo na internet, o que você encontra? Vários sites, né? Todos diferentes uns dos outros. Se você procura uma denominação, você encontra um site, uma informação, uma só maneira de falar. Tecnologia. Precisamos ser unidos, irmãos. Temos um site lá, um site cá. Vamos juntá-los? Procura a Escola da Bíblia, então, para você ver. Tem escoladabíblia.com, escoladabíblia.net, escoladabíblia.org.br, todos diferentes uns dos outros. E alguns domínios nem são nossos, porque perdemos a oportunidade. Alguém foi antes de nós e aproveitou a oportunidade. Somos um no Espírito e um no Senhor na prática, ou só na teoria? E a tecnologia pode nos ajudar. Claro que também pode nos atrapalhar. Se nós estamos usando da forma que continuarmos usando dessa forma, provavelmente ela vai nos atrapalhar mesmo. Como que o mundo nos vê? Isso é importante. Jesus diz que o mundo tem que nos ver como pessoas que amam, por exemplo. Vamos falar um pouco também sobre a internet e as redes sociais. Será que de fato as redes sociais funcionam? Cuidado com o exagero, por exemplo. Eu vejo os jovens o tempo todo, e quando estão dormindo parece que também estão. A gente olha e está do lado ali ligado, e parece que realmente estão. Algumas perguntas para você pensar. Tenho 5 perguntas aqui, eram mais perguntas, cortei algumas perguntas. Ele diz, pergunta a seguinte, para você se analisar. Você acha que passa mais tempo online do que pretendia? Se você acha, você está correndo risco. Você abre mão de tarefas cotidianas para passar mais tempo conectado? Está ruim.
Outras pessoas se queixam sobre a quantidade de tempo que você passa online. Eu trabalho com computador. Minha esposa reclama. Falei, esse é meu trabalho. Você quer sair hoje, eu pago, ou nós ficamos em casa e eu continuo mexendo no computador. Porque é daqui que eu tiro o meu sustento. Mas não justifica. Ainda assim não justifica. Não é suficiente. Seu desempenho ou produtividade na escola ou trabalho fica pior por causa da internet? Você tem 15 minutos? Você se pega pensando em quando você vai estar online novamente? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Você deve conhecer, todas as coisas são lícitas. Você pode mexer na internet, não tem problema. Meu filho ouve essa frase todo dia. Eu falo literalmente isso. Eu não vejo problema nenhum. O problema é o que vem depois disso. Mas nem todas as coisas convêm. Não é conveniente muitas vezes. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar dominar por nenhuma delas. E a internet pode dominar. Pode viciar. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. A internet muitas vezes não edifica. Redes sociais. Será que realmente elas funcionam? Para que serve? Para bisbilhotar a vida dos outros? Muitas vezes é para isso que se usa, né? Redes sociais, hoje, atualmente, mais é uma agenda, um anúncio que não necessariamente funciona. Está dando prejuízo para grandes empresas, mas elas continuam apostando nisso, porque vai funcionar. Estão cada vez mais investindo nisso, porque é uma convergência natural das coisas. Não tem outro jeito. Vai ter que funcionar realmente, não é? Alguém veio para o Enoque por causa do Facebook? Poucos, e não vi ninguém levantando a mão, na verdade. Alguém se converteu pelo Twitter? Alguém ainda usa Orkut aí? Também não, né? Minha mãe quebrou o pé. Alguém vai curtir? Tenha dó. A irmã que estava internada há muitos tempos, né, na UTI, morreu. Curti. Incrível, né, como nós somos, né? Incrível. E o Data Show? Vamos falar um pouco sobre o Data Show na igreja. Muita gente está usando o Data Show na igreja. Não basta ter Data Show, tem que saber usar. Tem um programa, procurem esse programa, eu ia mostrar um pouquinho ele aqui, mas não dá tempo. Chamado OpenLP. Esqueça PowerPoint. É a pior coisa. OpenLP é de graça. Você controla todo o seu computador e ninguém vê nada. Não aparece tela de fundo. Aparece só o que você quer. Aparece imagem, aparece filme, aparece todos os cânticos. Você cadastra todos os cânticos lá, todos que você quiser. Na hora que o regente está querendo o cântico, ele fala, vamos cantar aquele. A pessoa que está controlando digita, ele aparece, você passa para lá e está na tela. Rápido assim. E realmente eu tenho falado para alguns irmãos que estão usando o Data Show, eu tenho falado sobre esse programa. Eu procurei realmente na internet e eu encontrei, e ele é de graça. Muito obrigado pelo convite, os irmãos de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos vocês que esperaram ansiosamente por essa palestra. Eu espero ter decepcionado alguns de vocês, porque eu não vim trazer respostas, né? Vim trazer desafios, vim trazer uma oportunidade aberta para qualquer um que tenha internet, que tenha computador, que tenha televisão, que tenha rádio, que saiba escrever, que saiba ler, que saiba assistir, que saiba ouvir, que saiba cantar, que saiba e queira louvar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, com todos os talentos ou não. Que Deus nos abençoe. Amém. Lua.